Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho aqui, em alguns minutinhos, sobre a palavra de Deus. Meus amados, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o nosso mestre. Quando Ele andou aqui na terra como homem, Ele nos deixou o exemplo de tudo como nós devemos nos comportar. E então o nosso Senhor Jesus Cristo disse, certa vez, deixou registrado na sua palavra, que Ele veio para desfazer as obras do diabo. Como que o nosso Senhor Jesus desfaz a obra do diabo? Em primeiro lugar, para que ela seja desfeita, ela tem que ser exposta, ela tem que ser revelada. Então, a partir do momento que a pessoa tomou conhecimento que aquilo ali é uma obra do mal, então a gente começa a ir contra aquilo ali, a gente começa a lutar contra aquilo ali. A Bíblia também nos fala como que nós lutamos contra o poder do mal, as forças do mal. Em primeiro lugar, nós temos que nos revestir do poder de Deus, tá? Nós temos que tapar todas as brechas. O que é brecha, meus amados? Para quem não sabe, brecha é quando a pessoa tem um pecado na sua vida. Tem algo que dá legalidade para o inimigo agir na nossa vida. Tá? Então, todo pecado não arrependido, não confessado, consciente daquilo que está na palavra, contraria a palavra de Deus e que a gente continua fazendo, é uma brecha para o inimigo, tá? Aí, quando a gente para analisar a nossa vida, meus amados irmãos, é óbvio que um cristão sabe que ele não pode ser um mentiroso contumaz. O que é um mentiroso contumaz? Que qualquer coisinha ele tem que mentir, ele não pode passar um dia sequer sem mentir. Tá? Então tudo para ele tem que ter uma mentirinha no meio, tá? Então isso é um pecado que as pessoas não dão importância, mas dá uma legalidade para o inimigo agir na vida das pessoas. Aí vem outras coisas, desonestidade, falsidade, né? Mau caráter, pessoas que são desonestas nos negócios, desonestas no trabalho. Tudo isso, meus amados, são coisas que dão legalidade para o inimigo agir na nossa vida, tá? Então, um cristão, ele vigia contra todas essas coisas, para não ter brecha para o inimigo agir na nossa vida, tá? Aí nós vamos ver que além do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo, porque Ele foi o único perfeito, o único que não pecou, tá, meus amados irmãos? Ele também deixou outros homens que foram um exemplo para nós. Um deles foi o apóstolo Paulo, um homem muito usado por Deus para expulsar demônios, um homem usado no poder, na graça de Deus. E ele disse que nós não devemos ignorar os ardis ou sutilezas, em outras traduções, de Satanás. Então, o que significa ignorar? Quando a gente não tem conhecimento a respeito daquilo, da forma como o inimigo, nosso inimigo, age para destruir as pessoas, tá? Então nós temos que estar alerta, nós temos que estar atentos sobre isso, meus amados irmãos, cada dia da nossa vida, orando e vigiando. Por que eu falo muito sobre isso, meus irmãos? Porque eu sou muito atacada em sonhos, eu tenho sonhos que às vezes eu tenho medo de estar ignorando esses sonhos e ser Deus falando comigo, tá? Essa noite eu tive um sonho, isso eu dificilmente não tenho um sonho ligado a esse tipo de assunto, em que uma bruxa aparecia para mim e ela dizia assim: olha, eu não posso contigo, mas eu posso com teu filho e com teu marido. Eu sei que o diabo é pai da mentira, a Bíblia diz que ele é pai da mentira, né? Então ela poderia sim estar mentindo, mas isso poderia ser também um aviso, um despertamento espiritual da minha família. E aí, meus amados irmãos, eu dizia para ela assim: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, o meu Deus é maior que o teu. Aí ela comia um sapo, e conforme ela comia aquele sapo, ela se transformava no sapo, um sapo gigante. E aí eu dizia para o meu marido e meu filho: vamos embora daqui, vamos sair daqui, vamos sair, que a gente estava na casa dessa mulher, né? Vamos sair daqui. E aí eles estavam a princípio relutantes, mas depois saíram comigo. Eu me acordei pensando nisso: meu Deus, como eu tenho sonho desse tipo, dessa natureza. Gente, se eu fosse contar para vocês os sonhos que eu tenho dessa natureza, desse tipo de pessoas falando comigo, tentando a comunicação, querendo me dar avisos, querendo me dar, enfim, falar comigo,
eu teria um vídeo por dia para postar. É que eu não gosto muito de falar sobre essas coisas, tá? E também tem um negócio que o cristão não gosta muito de fazer, meus amados irmãos, que é colocar o inimigo como se ele tivesse mais poder que Deus. O cristão não faz isso, porque a gente tem consciência que Deus é o Todo-Poderoso, meus amados. O Deus, nosso Deus, é criador de todas as coisas. Ele está acima e nada acontece sem a permissão dele. Então nós temos consciência disso, tá? Mas eu também não sou daquelas cristãs que desfazem no inimigo, que dizem que faz e acontece com o inimigo, porque eu sei que não é assim, não é bem assim, tá? O inimigo tem sim um certo poder, ele tem sim, meus amados irmãos, que a gente já viu a forma como ele destruiu às vezes famílias inteiras. Mas eu queria também gravar esse vídeo para falar para vocês a respeito de algo que eu achei muito interessante. Eu sempre estou me instruindo a respeito de como o inimigo age, porque a gente tem que conhecer o adversário, né? Que é para a gente poder se defender. Além de se revestir do poder de Deus, conhecer a forma como o nosso inimigo age também é importante. E aí eu sempre gosto de estar me informando sobre essas coisas. E aí um dia eu vi um ex-bruxo que se converteu e ele falou assim: como que o inimigo age? Ele age enfraquecendo a pessoa. Aí ele usou a expressão assim, afastando o anjo da guarda. Que eu entendi que é a expressão que ele usou, mas a gente sabe que não é assim, né? Quer dizer, enfraquecendo a pessoa espiritualmente. Então, como que começa? Às vezes não vem tudo. Quando é um cristão, meus amados, que está revestido do poder de Deus, as coisas não acontecem tudo de uma vez só, mas vem vindo aos pouquinhos, sabe? De pouquinho em pouquinho, a pessoa vai se enfraquecendo, a pessoa vai relaxando na oração, a pessoa vai relaxando nos cultos, vai relaxando com aquilo que ela fazia para Deus, com a intensidade, com a forma como fazia. E a pessoa não se dá conta que ela está ficando fraca espiritualmente. E aí o que acontece? Quando a pessoa vai recuando, os problemas começam a vir. Às vezes é uma enfermidade aqui, é uma enfermidade ali, é um problema ali, é uma coisa que se estraga dentro de casa. Aos pouquinhos os problemas vão vindo. E como que ele age também? Ele age atacando na fraqueza, no ponto fraco daquela pessoa. Por exemplo, para destruir um casal, ele vai observar qual é a fraqueza da esposa. A esposa é ciumenta? O esposo é ciumento? Então vai ser ali que ele vai agir, entendeu? Colocando desconfiança, né? Colocando imaginação, porque geralmente a pessoa muito ciumenta, ela tem muita imaginação. Ela acha que tudo é motivo pro outro trair ela, né? Então ela cria, às vezes, na sua mente, na sua imaginação, ela cria problemas que não existem. Mas para ela existe, para ela aquilo é muito real. E é o inimigo que está ali, ó, soprando a ideia na mente daquela pessoa, para que ele possa então destruir aquele casal. Então, meus amados irmãos, como que a Bíblia nos ajuda e nos ensina a vencer essas coisas? Nós temos que estar sempre em contato com Deus, meus amados, na oração, na obediência à palavra de Deus, nos revestindo, orando e vigiando. Então, quando a Bíblia nos ensina a orar, não adianta só orar. Por exemplo, eu acabei de fazer uma oração, aí daqui a pouco acontece uma situação para me irritar, me tirar fora da paz. Aí eu começo a gritar, começo a brigar, começo a xingar. Eu orei, mas eu não vigiei. Então aquela oração não adiantou de nada. Então, meus amados, o vigiar é isso. É observar as situações que podem nos fazer pecar. Nos tirar da nossa paciência, da nossa paz e nos levar ao pecado. Nos levar a pecar. Às vezes proferir palavras de maldições para amaldiçoar, palavras de ódio. Nós temos que vigiar contra tudo isso, meus amados. A boca do cristão, a Bíblia diz, é manancial de vida. É para proferir bênçãos, proferir coisas boas para a nossa família, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos. Então, meus amados, nós temos que orar. Não podemos vacilar com a oração e temos que vigiar, estarmos atentos, porque o inimigo não para, meus amados, de tentar destruir as pessoas. Ele está sempre agindo, e Deus me alerta muito sobre isso através de sonhos. Os sonhos que eu tenho às vezes são revelação, são Deus falando dos ataques que há no mundo espiritual contra a minha vida e a minha família. Então, meus amados, este sonho me inspirou isso e também me lembrei disso que essa pessoa falou, né, sobre como que eles agem para destruir as pessoas. Eles não param nunca, e muitas vezes o crente, o cristão, tá nem aí, tranquilo, deitado em berço esplêndido, como se diz, né?
Então que Deus nos dê um avivamento, um despertamento, meus amados, para que a gente não pare, não desanime de guerrear. Então, meus amados irmãos, quando a gente tem um sonho dessa natureza, a gente deve, primeira coisa, orar e repreender em nome de Jesus. Pedir ao Senhor Jesus que nos cubra com seu sangue, que nos livre de todo mal, que nos dê discernimento espiritual, né? Que nos dê, que dobre a nossa vigilância para as coisas que estão para acontecer. Que às vezes a gente está despercebido, meus irmãos, porque a gente não sabe, mas Deus está ali se comunicando com a gente, nos avisando a respeito do que poderá acontecer, ou das tramas do inimigo contra a nossa vida. Porque Deus é o nosso maior protetor e Ele é o maior interessado em nos abençoar, nos guardar, nos proteger, nos livrar de todo mal, meus amados. Eu gosto muito do Salmo 91, é um salmo de guerra, orar o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, se nós temos certeza que a nossa vida, meus amados, está em Deus, que nós estamos caminhando conforme a sua palavra, nós podemos reivindicar a proteção de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, e nós podemos também repreender, expulsar, desfazer no nome de Jesus toda a força do maligno contra a nossa vida. Então nós podemos, meus amados, orar em nome de Jesus com essa autoridade e reivindicar ao Senhor Jesus, que ele disse assim, ó, é me dado todo o poder no céu e na terra. E o Senhor Jesus também disse, ó, e estes sinais seguirão os que crerem nele, que crerem no seu poder, o que crerem no seu nome, meus amados. Então nós devemos fazer isso pela nossa família. Nós devemos isso para a nossa família, meus amados, para os nossos filhos, nosso esposo, orar por eles, revestir eles na oração, tá? Agora eu quero ler aqui também um versículo da Bíblia Sagrada, para a gente meditar o que diz a palavra de Deus, e logo em seguida o comentário que o autor colocou, que eu achei bem importante também, que vai concordar com tudo que já foi falado aqui. Ó. Lucas 1,68 diz assim, louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. Meus amados, nós todos fomos os cristãos, aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo e que hão de aceitar o Senhor Jesus Cristo, fomos resgatados por eles das mãos do inimigo. Então agora nós temos um outro dono, pertencemos ao Senhor, nosso amado, nosso protetor, que nos guarda, nos livra, nos protege, tá bom? E nós podemos reivindicar as suas bênçãos, a sua palavra para nós. Agora olha que interessante que o autor colocou aqui para nós. Ó. A genealogia de Jesus em Mateus 1 e Lucas 3 nos ensina que há esperança para o futuro e para o futuro de nossas famílias. A maioria de nós provavelmente não tem nenhum assassino ou prostituta em sua árvore genealógica, como Jesus tinha. Mas pode haver alguns adúlteros, mentirosos e trapaceiros. No entanto, Deus pôde intervir. Como se encontra a sua família agora? Pense sobre isso, meus amados. Tem alguém da sua família que você está intercedendo por ela? Para que ela venha se converter? Para que ela venha sair do caminho do engano? Ó, homens, vocês estão sendo líderes espirituais de suas famílias como Deus os chamou para ser? Como está a liderança daqueles que são o pai de família? Como está a sua liderança, meus amados? Ó, Deus chamou você para ser um líder, para sua esposa, para amá-la como Cristo amou a igreja. Efésios 5:25 diz que os maridos devem amar a esposa como Cristo amou a igreja. Ele lhe chamou para ser um representante de si mesmo, a seus filhos, um modelo a ser seguido. A esposa deve amar o seu marido, ó, Tito 2:4, respeitá-lo. Tá? Quando foi a última vez que você disse ao seu marido que o amava? Ele faz uma pergunta para as esposas. Ele precisa de encorajamento. Seu marido precisa de encorajamento. Ele precisa ser encorajado. Ele precisa saber que você aprecia e observa todas as coisas que ele faz por você. Você precisa dizer a seu marido que o ama. Pai, você está dando um exemplo a ser seguido aos seus filhos? É tão trágico quando vemos o mau comportamento do pai sendo praticado por seus filhos e até mesmo por seus netos.
Mas Deus pode intervir e mudar as coisas. Não importa onde estamos na vida, precisamos ser fiéis a Deus. E se você fez uma confissão em sua vida, a boa notícia é que Jesus pode limpar essa bagunça, Ele pode desembaraçar as coisas, pode resolvê-las. Se você comprometer a sua vida com Ele, Ele o perdoará e o transformará. Não importa o que você tenha feito até esse ponto, mas você deve pedir a sua ajuda. Então, meus amados, isso aqui me remete a quê? A oração intercessória que as mulheres devem fazer e os homens também, por que não, né? Os homens, às vezes um filho que é crente, os pais não são. Então, quando tem uma pessoa da família, meu amado, que é cristão, ele vai orar e interceder pela família toda, seja quem for. Vai orar, vai colocar aquela família diante de Deus. Quem sabe você está nesse processo, está orando por alguém da tua família, por um filho, por um cônjuge, seja o marido ou a esposa. Não desanima de orar, não desista de orar por essa pessoa, que Deus está ouvindo a tua oração e no momento certo, Deus vai agir, meu amado, vai salvar essa pessoa que você está intercedendo por ela. Então, o alerta de hoje que o Senhor colocou no meu coração, para mim, e para mim dividir com vocês é sobre isso. Não ignore os sonhos que são aviso de Deus. Não desanime de orar pela tua família, interceder por aqueles que Deus colocou nas tuas mãos, tá bom? E vigie sobre os ataques do inimigo. Te lembra que teu adversário, ele não descansa nunca, ele não dorme nunca. Enquanto a gente está dormindo, ele não está dormindo, ele está ali trabalhando para destruir pessoas. Mas o sangue de Jesus tem poder, o nome de Jesus é sobre todo nome. A Bíblia diz que o nome de Jesus está acima de tudo, meus amados, de todo o poder que a gente possa imaginar, e que um dia todo joelho vai se prostrar diante do nome de Jesus e reconhecer o senhorio dele, a soberania dele, tá bom? Então ore comigo agora neste momento, em nome de Jesus, receba essa oração pela tua vida e tua família, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu quero orar por essa pessoa que está ouvindo, Senhor, este áudio. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, venha abençoar esse lar, venha abençoar essa família, Senhor. Fortalece essa pessoa que está ali, Senhor, como intercessora, como coluna no seu lar, seja ela a esposa ou esposo ou um filho, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que ela seja revestida do teu poder, Pai, que todo desânimo caia por terra em nome de Jesus, todo mal saia em nome de Jesus. Pai, que essa pessoa que está orando comigo receba agora força, receba agora paz, receba alegria, Senhor, receba o ânimo da tua parte, receba a vitória, receba livramento, receba a cura divina, seja o que for que ela está precisando, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, abençoa este lar, abençoa essa família, traz o avivamento para a tua igreja, traz o avivamento para as lideranças, para os pastores, para as líderes de círculo de oração. Senhor, em nome de Jesus, abre a visão espiritual, o entendimento espiritual dessa pessoa que ora comigo, Senhor. Mostra ela em sonhos, meu Pai, as armadilhas do inimigo, a forma como ela deve agir, a forma como ela deve se levantar e reagir e repreender todo o mal em nome de Jesus. Pai, eu também te peço pela minha vida, pelo meu lar, pela minha família. Senhor, eu coloco diante de ti este sonho que eu tive essa noite, Pai. Em nome de Jesus, que todo o projeto do inimigo contra o meu lar e minha família seja desfeito pelo poder que há no nome de Jesus. Porque teu é o poder, a honra e a glória para sempre. E o Senhor disse que é-me dado todo o poder no céu e na terra, e estes sinais seguirão os que crerem. Pai, é no teu nome que eu te peço, Senhor, a cobertura no teu sangue sobre o meu lar e a minha família e sobre essa pessoa que ora comigo agora. Em nome de Jesus, receba o poder que há no nome de Jesus, no sangue de Jesus, seja livre de todo mal. Amém. Em nome de Jesus, meu amado, se você está em algum pecado, confessa o teu pecado, te arrepende, confessa o teu pecado e sai fora disso. Sai fora desse pecado, seja o que for, meu amado. Se é um adultério, se é fornicação, sai fora do pecado, porque todo pecado traz consequência e dá legalidade para o inimigo agir na tua vida, tá bom? Então que Deus te abençoe em nome de Jesus.